Bom dia, meus alunos, minhas alunas. Estamos aqui para gravar mais uma aula assíncrona do nosso curso de Direito Processual Civil 3, do nosso semestre letivo suplementar da Faculdade de Direito da UFBA. E hoje nós vamos começar a tratar dos recursos. Estamos em recursos de espécie e hoje vamos começar a tratar dos recursos para o STJ e para os tribunais superiores, para o Supremo Tribunal Federal, STF, e para o Superior Tribunal de Justiça. A gente sabe que os principais recursos para o Superior Tribunal de Justiça e para o STJ são o recurso especial e o recurso ordinário, que será objeto da nossa próxima aula, e o deles são decorrentes, que é o agravo para destrancamento de recurso especial e extraordinário e o embargo de divergência. E o outro recurso central, previsto inclusive constitucionalmente para os tribunais superiores, é justamente o recurso chamado recurso ordinário. Naquela nossa classificação de teoria geral dos recursos, ele pode ser, esse recurso ordinário, com o perdão do trocadilho, ele é um recurso extraordinário. Extraordinário no sentido de que é previsto em legislação constitucional, porque o ROC, o nosso famoso ROC, que é o chamado recurso ordinário constitucional, ele está previsto na Constituição Federal, né, no artigo 102, em relação ao recurso ordinário constitucional, o ROC, para o STF, e no artigo 105, o recurso ordinário constitucional para o STJ. Mas vamos lá, vamos voltar aqui na nossa apresentação e que a gente possa começar a tratar dos recursos para os tribunais superiores. Noções gerais, a gente vai seguir aquela mesma lógica, né? Apresentamos as noções gerais dos recursos, vamos tratar dos requisitos de admissibilidade, dando sempre ênfase pretérita à questão do cabimento, vamos tratar dos efeitos e vamos tratar do procedimento. Do ponto de vista de noções gerais, algumas coisas são importantes, né? A gente precisa entender que o ROC, o chamado ROC, o apelidado ROC, que é o recurso ordinário constitucional, né? Ele nasce essencialmente por conta da competência originária dos tribunais. Os tribunais, como nós sabemos, possuem uma competência, ele possui a competência recursal, que é a sua competência plena, e a chamada competência originária, que é justamente para tratar dos processos de competência originária dos respectivos tribunais. E aí a gente fica a pensar, poxa, e nos processos de competência originária dos tribunais, haverá recurso, caberá recurso? Quais os recursos cabíveis, por exemplo, de um processo que tem competência originária no Tribunal de Justiça, como um mandado de segurança? E é justamente neste contexto que cabe o ROC, que cabe o recurso ordinário constitucional. Eu tenho uma hipótese de ROC que cabe de sentença de primeiro grau, mas a lógica central é que o recurso ordinário constitucional, né, também chamado de ROC, é o recurso que cabe contra algumas decisões proferidas em hipótese de competência originária e também, excepcionalmente, é o recurso que cabe de uma hipótese de sentença proferida por juiz federal de primeiro grau de jurisdição. E quando eu falo de juiz federal, é efetivamente somente de juiz federal, porque ela nasce de uma competência específica do juiz federal de primeiro grau para julgar as causas em que tem como parte de um lado Estado ou organismo, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro lado, né, município ou pessoa com residência no Brasil. Então, o ROC é esse recurso que vai caber, em princípio, como regra geral, de algumas, não de todas. A gente vai ver, inclusive, que ele é um recurso que a gente chama que o cabimento do seu recurso ele se dará secundum eventum litis, a depender daquilo que tenha sido decidido no processo. Mas ele é um recurso que caberá, a depender do caso, para o STJ ou para o STF, ou seja, para o STJ das decisões proferidas por tribunais de justiça de Estado, Distrito Federal e Territórios, né, ou dos tribunais regionais federais de primeiro grau, dos tribunais regionais federais. Então, das decisões proferidas simplificadamente, de algumas decisões proferidas em ações de competência originária
dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais, caberá ROC para o STJ. E de alguns acórdãos proferidos no âmbito dos tribunais superiores, STJ, TST, TSE, né? E caberá recurso, e STM, caberá recurso para um recurso ordinário para o STF. Então, a lógica central é que, em princípio, caberá ROC de acórdãos. De quais acórdãos? Todo e qualquer acórdão? Não. De acórdãos de processos de competência ordinária. Ah, mas caberá ROC de acórdãos de todo e qualquer acórdão de processo de competência ordinária? Não. De alguns acórdãos com algum conteúdo decisório de algumas ações de competência ordinária. A gente trata disso já já no cabimento. E, excepcionalmente, caberá ROC para o STJ, esse só para o STJ, não para o STF, de algumas sentenças proferidas por juiz de primeiro grau de jurisdição. Tá bom? Qual a base legislativa, Maurício, do ROC? A gente já falou. Artigo 102, inciso 2º, o ROC para o STF. E artigo 105, inciso 2º, o ROC para o STJ. Respectivo, ambos os artigos 102 e 105 da Constituição Federal. Estes artigos, que inclusive tratam do cabimento, e a gente entra já já no ROC, né, nas hipóteses de cabimento do ROC, mas antes vamos dar uma passada, fazer um estágio que a gente não fez outros recursos tratando do regime jurídico, eu explico já já por quê, mas estas regras de cabimento que estão previstas na Constituição Federal foram reproduzidas no artigo 1027, com apenas um decote, ou seja, foi retirada a parte relacionada no artigo 1027 dos cabimentos de ROC em matéria criminal, que não nos interessam, não são objeto de nosso curso, não são objeto de estudo de direito processual civil, tá bom? Mas eu falo um pouquinho e bem rapidamente sobre isso. Antes da gente tratar das hipóteses, já estamos aqui previstos para tratar das hipóteses de cabimento. E depois eu falo do regime jurídico, que era o que eu queria, que era que eu fiz a ressalva aqui para vocês. Viu? Então, vamos direto para o cabimento. Vamos seguir aqui a ordem da apresentação. Então, como eu disse a vocês, eu tenho ROC e tenho cabimento de ROC tanto para o STF, como eu tenho cabimento de ROC para o STJ. E aí eu vou tratar do cabimento em separado. O ROC no STF ele só cabe dos acórdãos de tribunais superiores, enquanto que no STF o ROC vai caber de acórdãos de tribunais e de sentença de primeiro grau, não hipótese. E tenho, portanto, lá no cabimento do STJ, e vou tratar separadamente as duas hipóteses de cabimento. Cabimento de ROC contra acórdão, cabimento de ROC contra sentença. Mas quero tratar primeiro com vocês do cabimento de ROC para o Supremo Tribunal Federal em relação aos acórdãos proferidos nos tribunais superiores. Então, qual foi a lógica que a Constituição teve? Ela concedeu a algumas ações constitucionais, alguns rights constitucionais, tanto rights cíveis como criminal, né? A competência originária dos tribunais superiores. Então, a depender, por exemplo, da autoridade coatora no mandado de segurança, o mandado de segurança vai ser interposto diretamente no STJ, né? Ou no TST ou no TSE, que ainda são matérias congêneres com a matéria processual civil, mas vamos nos centrar aqui para o que nos importa, dos processos de competência originária do STJ. Tá bom? Então, para alguns rights, quais são eles? Mandado de segurança em matéria civil, quais são eles? Mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Tá bom? Nestas hipóteses em que eu tenha mandado de segurança de competência originária do STJ, habeas data de competência originária do STJ e mandado de injunção de competência originária do STJ, ou seja, estes processos são
decididos em única instância, em primeira instância, né, em única instância ali, inicialmente, é a primeira instância, já no Tribunal Superior. E das decisões proferidas, caberá quais recursos? E aí a gente tem duas situações, né? Porque, em princípio, a gente sabe que cabe recurso extraordinário, que a gente não estudou em profundidade, e vai ser a nossa próxima aula, mas a gente sabe, né, vocês estudam isso desde o Constitucional 1, de que das decisões proferidas por tribunais que ofendam a Constituição, caberá recurso extraordinário. Então a gente pode pensar, poxa, o mandado de segurança, se tiver, teoricamente, né, uma ofensa à Constituição, eu vou poder proferir, eu vou poder apresentar um recurso extraordinário. Poxa, mas se o mandado de segurança for contra um ato de ministro de Tribunal Superior, do ministro do STJ, que foi julgado lá no STJ, e este ato, por exemplo, não ofende a Constituição, mas ofende o regimento interno do próprio STJ, ou ofende uma lei federal. Nessas hipóteses, não caberá recurso extraordinário, porque o recurso extraordinário só cabe das ofensas da Constituição. E nesses casos haveria a decisão, então, em princípio, irrecorrível. Não caberia, não será única, é rara, mas acontecem decisões irrecorríveis do nosso ordenamento. Então, para situações como essa, ou seja, hipóteses em que há competência originária de tribunais superiores, nestes rights constitucionais, ou seja, no mandado de segurança, no habeas data e nos mandados de injunção, eu vou admitir ROC. Quando vou admitir o recurso ordinário constitucional? Quando? Primeira coisa, dos acórdãos. Está aqui ressalvado. Por que dos acórdãos, Maurício? Dos acórdãos, porque a gente sabe que existe o princípio da unicidade recursal, de cada decisão só cabe um recurso. E se tratar de uma decisão monocrática, caberá agravo interno, não caberá ROC. Então, no mandado de segurança em que for proferido uma decisão monocrática, ainda que seja uma decisão de inadmissibilidade, ou seja, a extinção sem resolução do mérito do mandado de segurança, por um ato proferido pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, qual o recurso cabível? Será cabível o agravo interno, porque é o agravo interno que cabe das decisões monocráticas nos tribunais. Tá bom? Agora, e se for um julgamento colegiado, ou seja, o próprio julgamento daquele agravo interno, ou o relator levou o mandado de segurança para ser julgado, né, pelo órgão competente internamente no STJ, vamos supor uma das turmas do STJ, né, deste acórdão poderá caber ROC. Por que poderá caber ROC, Maurício? Não vai caber em qualquer caso de acórdão que julgar mandado de segurança habeas data o mandado de junção, né? E aí só aquela minha ressalvazinha que eu fiz, em matéria criminal, também nas hipóteses de habeas corpus. Bom? Mas a gente não vai tratar dos habeas corpus, vamos tratar dos autos em matéria civil. Não será em todo e qualquer julgamento proferido no âmbito do mandado de segurança de competência originária por decisão colegiada de acordo. Não será em qualquer. Será apenas nas hipóteses em que a decisão for denegatória. Ou seja, apenas nas hipóteses em que for negado o mandamus of right. Na hipótese em que for negado, né? Na hipótese em que for negado o right constitucional. Nesses casos em que houve a negativa do right, e aí eu quero dizer que seja uma negativa, e essa interpretação da decisão denegatória tem que ser ampla, né? Ampla no sentido de incluir as denegatórias de mérito, por exemplo, por ausência efetiva de ato coator, ou por ausência efetiva de direito líquido e certo, ou seja, denegatória por extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, ou seja, por eventual necessidade de produção probatória, porque não há possibilidade ali naquele caso de ter direito líquido e certo, ou, me perdoe, de ter prova pré-constituída, depende de uma perícia, depende de prova testemunhal. Então, nestes casos, né, seja quando for extintiva a decisão,
seja quando for uma decisão que no mérito denega, rejeita, improcede o pedido mandamental, caberá o recurso ordinário constitucional. Isso é o que a gente chama de uma hipótese de cabimento secundum eventum litis, ou seja, segundo o evento da lide, ou seja, a depender da decisão e do resultado na lide. Vocês já podem ter ouvido falar disso quando se falou em coisa julgada, porque isso a técnica de secundum eventum litis, ela é utilizada na formação da coisa julgada coletiva, e vocês vão estudar isso quando estudarem, e se estudarem, né, processo coletivo. Mas aqui a gente tem uma hipótese de recurso secundum eventum litis, ou seja, só caberá recurso ordinário e constitucional para o STF, primeiro, dos acórdãos, não das decisões interlocutórias, dos acórdãos, né? Quando os acórdãos forem denegatórios, ou seja, se houver a concessão do mandato de segurança, do right of mandamus, do right, não tenho possibilidade de interposição de recurso ordinário constitucional, e eles serão, então, portanto, cabíveis dos acórdãos quando proferidos nos mandados de segurança, habeas data e mandado de junção, mandado de segurança, habeas data e mandado de junção, desde que, segundo o eventum litis, seja denegatória a decisão. Então, é nestas hipóteses que caberá ROC. Maurício, e se a decisão for concessiva do mandado de segurança, ponto, como ela é em prol da cidadania, não vai caber ROC. O ROC, ele é um recurso feito em prol das garantias constitucionais, em prol dos rights constitucionais. E aí, Maurício, a autoridade coatora, a Fazenda Pública, que faz a defesa dos atos dessa autoridade coatora, não terá recurso? Poderá ter. Ele poderá ter o recurso extraordinário se a decisão concessiva do mandado de segurança, ofender a Constituição. Poxa, mas e se a Fazenda entender que a decisão concessiva do mandado de segurança de competência originária do STJ, embora não tenha ofendido a Constituição, tenha ofendido a lei, tenha ofendido o regimento interno do próprio Superior Tribunal de Justiça, tenha ofendido um decreto legislativo, tenha ofendido uma medida provisória, tenha ofendido, não importa, não caberá recurso em grau hierárquico daquela decisão. Caberá os embargos de declaração, que a gente sabe que cabe qualquer decisão, mas não caberá ROC. E não caberá recurso extraordinário porque não teve ofensa à Constituição. Não caberá recurso em grau hierárquico das decisões concessivas dos processos de competência originária do STJ. Tá bom? Tá bom até aqui? Então vamos seguir adiante. Cabimento do ROC para o STJ. E aí eu separei, pessoal, aqui em 2 pontos. Cabimento para o STJ de sentença e cabimento para o STJ de acórdão. Sentença e acórdão. Tá bom? E o regramento do cabimento de recurso ordinário para o STJ dos acórdãos, ele é muito parecido com o do STF. A gente não vai precisar perder tanto tempo assim. Ele é muito parecido. Então, caberá recurso ordinário constitucional de alguns processos que tramitam por competência originária nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais. Tá bom? Professor, já sei quais são. Mandado de segurança, habeas corpus e habeas data. E mandado de segurança, habeas corpus, habeas data e mandado de junção. Não. Para o STJ, não. Para o habeas corpus, vale. Em matéria penal, que a gente não vai tratar. Mas os habeas data, o mandado de junção não é de competência dos tribunais, em princípio, né? A não ser que seja em matéria de Constituição estadual, mas você não tem nas hipóteses de habeas data. Por quê? Porque a Constituição entendeu que este recurso garantidor dos direitos fundamentais, no que concerne às decisões
dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais, ele tinha sentido razoabilidade e proporcionalidade exclusivamente em relação aos mandados de segurança. E fez essa opção de só caber ROC nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais. Então, ao contrário do STF, que cabe em matéria civil de mandado de segurança, de habeas data, de mandado de junção, né? O ROC para o STJ, que cabe das decisões proferidas por processos de competência originária de tribunais de justiça e dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais, só cabe em mandado de segurança. Mas, no que concerne às decisões de mandado de segurança, a mesma lógica. Qual é a mesma lógica? Não cabe decisão monocrática, porque da decisão monocrática cabe agravo interno. Então, só caberá dos acordos. E segundo, caberá de todo e qualquer acórdão? Não, não caberá de todo e qualquer acórdão. Caberá apenas dos acórdãos denegatórios da segurança. Denegatórios daquele mesmo jeito, em matéria de inadmissibilidade ou em matéria de mérito em relação ao mandado de segurança. E com a mesma lógica, ou seja, e se não houver, e se for concessivo, Maurício, o mandado de segurança, se for concessivo o mandado de segurança, só caberá recurso especial. Tá bom? Só caberá recurso especial e também caberá recurso ordinário, a depender do caso. Mas caberá recurso especial. Agora, ô Maurício, e se o mandado de segurança não tratar de aspecto de legislação federal, tratar de aspecto de legislação estadual, ou seja, um mandado de segurança contra ato do governador do estado por alegação de inconstitucionalidade de uma lei estadual, vai caber recurso especial? Não, não vai caber recurso especial. Só caberá o ROC na hipótese de haver a denegação do MS. Mas havendo a concessão do MS, não haverá possibilidade, neste caso específico, que se trata de direito local, né, de interpor recurso especial. Tá bom? Se for concessivo, paciência, a decisão será recorrível. Se for denegatório, caberá o ROC, inclusive o ROC sobre matéria de direito estadual. Eu vou falar isso, eu vou desdobrar isso um pouquinho mais adiante. A segunda hipótese de ROC, que é prevista no artigo 105, inciso 2, a linha A, está lá no CPC, no artigo 1027, 2B, é a hipótese de cabimento dos ROCs de uma única hipótese de sentenças, que são as sentenças proferidas em processo em que tenho de um lado como parte Estado estrangeiro ou organismo internacional, ONU, por exemplo, e do outro lado município, ou pessoa residente, pessoa, e aí entenda pessoa física ou jurídica, né, ou residente ou domiciliada no país, entenda-se também se pessoa jurídica sediada no país. Tá bom? Se for contestado, não é. Por quê? Porque a competência já vai ser originada lá do STJ, do STF. Tá bom? Mas nas ações, ou seja assim, eu tenho uma ação de despejo do imóvel alugado à ONU. Bom, ação de despejo do imóvel alugado à ONU, ou de uma ação de despejo do imóvel alugado para a Embaixada dos Estados Unidos ou da China, para aproveitar a polaridade ou das duas. Né? Onde é que eu vou propor esta ação? Esta ação cível, ela vai ser proposta perante um juiz federal de primeiro grau de jurisdição. Olha lá, ó, artigo 109, inciso 2 da Constituição Federal, né? Concede a competência nas causas em que de um lado eu tenho como parte Estado estrangeiro ou organismo internacional e de outro município, pessoas dentro. A competência é o juiz federal de primeiro grau, e não é do TRF, é de primeiro grau, para processar e julgar essas ações. Tá bom? Então, dessas hipóteses, não haverá acórdão nem decisão monocrática. O que eu tenho a possibilidade é de haver proferimento de sentenças ou, no curso do processo, de decisões interlocutórias. E aqui, a Constituição, ela pula o TRF, ela optou por não dar essa competência originária para o TRF, então ela dá essa competência originária ao juiz de primeiro grau, mas ela pula o TRF, né? Porque eu tenho aí uma questão federativa tratada, que é justamente a presença do Estado estrangeiro, né? Ou organismo internacional, e o grau de recurso será imediatamente o próprio STJ. E aqui a Constituição
ela falou em recurso ordinário constitucional destas decisões. Então eu terei a hipótese de uma sentença proferida por um juiz de primeiro grau, né, cujo recurso cabível não será uma apelação cível para o TRF, cujo recurso cabível será o recurso ordinário, né, no caso recurso ordinário constitucional, para o STJ. Poderia perfeitamente a Constituição ter falado que caberia apelação e que se julgasse isso na apelação, porque este recurso ordinário, ele tem todo o regramento, o regime jurídico, especificamente esse, relacionado à apelação. Tanto é assim que o CPC, né, no parágrafo 1º do artigo 1027, ele veio e reconheceu expressamente o CPC de 2015, aquilo que a jurisprudência já tinha por todo consolidado, de que você cabia das decisões interlocutórias proferidas nestes processos de Estado estrangeiro a possibilidade de interpor um agravo de instrumento para o STJ. Para o STJ. Então, observe que quando se tratar de processo de... só para simplificar, não ficar repetindo tudo, eu vou só falar de processo estrangeiro. Então, havendo a tramitação de processo estrangeiro perante um juiz de primeiro grau federal, as decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento. E da sentença, poderia dizer que caberia apelação a ser julgada pelo STJ, mas a Constituição usou o termo recurso ordinário constitucional. A Constituição usou o termo recurso ordinário constitucional. E, por conta disso, né, texto constitucional, a gente fala especificamente que destas sentenças caberá ROC. Então, vai ser da sentença proferida por juiz federal, especificamente neste caso, que eu estou chamando simplificadamente de processo estrangeiro, caberá recurso ordinário constitucional, caberá o ROC para o STJ. Caberá o ROC para o STJ. E das decisões interlocutórias, nas hipóteses em que ordinariamente cabe agravo, ou seja, aquelas hipóteses do artigo 1015 do CPC, inclusive com a aplicação da mitigação, que o próprio STJ reconheceu, né? A taxatividade mitigada do artigo 1015, mas nas hipóteses em que num processo comum, qualquer, vamos chamar assim, né, caberia agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, se este processo, entre aspas, comum qualquer, se tratar de um processo estrangeiro, como nós estamos simplificadamente falando, que for que tramite perante um juiz federal de primeiro grau, o agravo de instrumento vai ser julgado para o STJ, pulando o TRF. Pulando o TRF. Tá bom? E a sentença caberá ROC. E aí tem um detalhe, algumas coisas que eu preciso esclarecer para você. Neste caso, a Constituição não faz limitação do conteúdo da sentença. Neste caso, não é um ROC de cabimento segundo o evento litis. É um ROC que caberá qualquer que seja o conteúdo da sentença. Seja uma sentença extintiva, seja uma sentença de procedência, seja uma sentença de improcedência, seja uma sentença de procedência parcial. Em qualquer das hipóteses, né, do conteúdo desta sentença, caberá o recurso ordinário constitucional. Tá bom? Espero que estejam até aqui tudo bem compreendido. Qualquer dúvida, nas nossas aulas síncronas a gente vai tratar disso. Tá bom? Estas peculiaridades trazem uma necessidade de a gente conversar um pouco sobre o regime jurídico do ROC. Pelo seguinte detalhe: o ROC ele possui um regime jurídico próprio. O ROC possui um regime jurídico próprio. Quando você vai aqui para o CPC, né, lá no capítulo 4 ele fala dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. E trata do recurso ordinário constitucional. Né? Ele reserva os artigos 1027 e os artigos 1028 para tratar do ROC, que é justamente o que a gente está tratando hoje. Tá bom? 1027 e 1028 para tratar do ROC. E lá nas regras dos artigos 1027 e dos artigos 1028, ele traz um regime jurídico próprio do ROC. Né? Mas é um regime jurídico muito restrito. Ele não trata, por exemplo, de muitas questões procedimentais. Ele não trata, por exemplo, de questões relacionadas com o preparo. E eu tenho, portanto, um
segundo um regime jurídico próprio do ROC, mas eu tenho uma aplicação, primeiro, de normas específicas da apelação para os ROCs que cabem contra acórdão, e eu tenho um tratamento diferencial para os ROCs que cabem contra a sentença. O que é que fez o CPC? Ele simplesmente pegou e disse o seguinte, ó, observe aqui, isso aqui a gente vai precisar para ficar fácil de vocês entenderem. Artigo 1027, inciso 2, a linha B. O que é que eu quero dizer? Inciso 1, artigo 1027, aqui, inciso 1 é para o STF, tá bom? O que eu falar para o inciso 1, ele vale também para o inciso 2, a linha A. Porque o regulamento é o mesmo, é aquela lógica que eu falei com vocês, os recursos ordinários que cabem contra acórdão. Quando eu vou falar assim, ROC que cabe contra acórdão, para fim de nossa aula, para vocês compreenderem, eu quero falar dos ROCs que servem para o STF, das decisões de mandado de segurança, habeas data e mandado de junção proferido por tribunais superiores, e estou falando também dos recursos ordinários que cabem para o Superior Tribunal de Justiça, dos mandados de segurança proferidos por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. E quando eu falar artigo 127, inciso 2, a linha B, nós estamos falando daquilo que a gente está chamando aqui, resumidamente, de processo estrangeiro, né? Que é o processo que tem de um lado como parte Estado estrangeiro, e aí qualquer que seja o conteúdo, né? Processo Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro lado, município da Federação Brasileira ou pessoa físico-jurídica sediada ou domiciliada ou residente no Brasil, tá bom? Então, o regime jurídico aqui ele vai ser diferente. Por quê? Ele vem aqui, ó, e diz o seguinte: aplica-se ao recurso ordinário os artigos 1013 e 1029, 1013 e 1029 do CPC. O que são esses artigos 1013 e 1029 do CPC? O artigo 1013 é justamente a aplicação da teoria da causa madura, a possibilidade que tem o tribunal de, em algumas hipóteses, promover o julgamento do mérito do recurso. A gente vai desdobrar isso um pouquinho mais à frente. O que é que trata do artigo 1029? Ele trata do efeito suspensivo. Eu vou tratar destes pontos aqui quando a gente for falar de efeitos. Eu vou desdobrar estes pontos quando a gente for falar de efeitos. Mas o que é que nos interessa tratar aqui agora, neste momento em que a gente está refletindo sobre o regime jurídico do recurso ordinário constitucional, do ROC. Tá bom? Que para em qualquer das hipóteses de cabimento do ROC, eu terei aqui a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura e a possibilidade e o regramento jurídico do efeito suspensivo. Tá bom? Para todos os três ROCs, vamos chamar assim. Para o ROC para o STF e para as duas hipóteses de ROC para o STJ. ROC contra acórdão e ROC contra sentença. Tá bom? Só que para os ROCs contra acórdão, apenas estas hipóteses aqui é que estão, apenas estas regras do recurso de apelação são extensivas à aplicação no ROC. As outras não. Ou seja, Maurício, cabe ROC adesivo quando eu estou falando de ROC de acórdão, contra acórdão, né? Haverá necessidade de ampliação de julgamento, né? Aplica-se o artigo 942, eu tenho uma possibilidade de ampliação de julgamento quando eu estou diante de um ROC contra acórdão, né? A resposta é não. Por que não? Porque o ROC tem o seu regime jurídico próprio. E quando ele quis importar regras procedimentais da apelação, ele fez. E por que ele importou regras procedimentais da apelação, Maurício? Porque, assim como a apelação, o recurso ordinário é um recurso de revisão de fundamentação livre. A gente vai ver isso já já. É um recurso de revisão de fundamentação livre. Eu posso alegar no ROC o que eu quiser. Cabendo o ROC, eu posso alegar direito local, eu posso alegar reexame de prova,
É claro que nos limites estreitos da prova no mandado de segurança, mas pode ser revisto a compreensão sobre a prova pré-constituída para alterar a verdade dos fatos que decorreram ou alterar a compreensão da prova documental que foi produzida. E eu posso tratar de toda e qualquer matéria, tá bom? Então, quando a Constituição, o CPC, né, e vem e diz assim, e o CPC 2015 é o condensamento dogmático de muita doutrina e jurisprudência sobre o assunto, muita mesmo. Né? Se fosse no CPC 73, muito disso que eu estava falando não estaria no próprio CPC 73. Mas o CPC veio e disse, olha, eu quero trazer para o ROC as regras de apelação, né, que estão aqui dispostas, que está aí disposto, que é justamente a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, artigo 1003, e o regulamento do efeito específico de WH. As outras hipóteses não. Mas ele tratou diferente o ROC contra a sentença. O ROC para o STJ contra a sentença proferida, o juiz federal nas hipóteses de processo estrangeiro, ele vem aqui e fala, ao recurso mencionado no artigo 127.2, aplicam-se quanto aos requisitos e ao procedimento, as disposições relativas à apelação e aquilo que dispuser o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. E o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, né, em princípio, não vai poder dispor de forma oposta àquilo que regra o CPC em matéria de recurso de apelação. Tá bom? Respeitando-se, obviamente, as peculiaridades do próprio STJ. Mas, e aqui neste caso, o que é que fez o CPC? Ele não trouxe apenas duas regras do regime jurídico da apelação. Ele trouxe todas as regras de admissibilidade de procedimento. E as regras, por exemplo, que são os temas que a gente está tratando, de recurso adesivo e de ampliação do colegiado de julgamento, né, são regras procedimentais da apelação. Isso é uma divergência doutrinária, tem gente que entende que não se aplica e tem gente que entende, né, que se aplica, e eu entendo que nesta hipótese se aplica. Inclusive, Fred e Leonardo Carneiro, que fazem o volume 3, que é o livro que eu tenho indicado como livro base, vocês sabem disso, do nosso curso de recurso, eles mudaram de opinião. Eles antes entendiam que não se aplicava e agora fazem a ressalva de que entendem que aplica. E o STJ, que é quem vai eventualmente dirimir essa divergência, não tem decisão sobre o tema. Porque é um processo muito raro, é um processo de casuística muito raro. Esse processo estrangeiro é um processo de casuística muito raro. Então, no nosso entendimento, né, para o ROC de sentença, para o ROC contra sentença, aplica-se todo o regime jurídico da apelação. Claro, naquilo que concerne a requisitos e procedimento. E ainda, obviamente, as regras relativas ao respectivo recurso no regimento interno do STJ. Tá bom? Tanto é assim que observe que das decisões interlocutórias até o nome do recurso é o mesmo, é agravo de instrumento. É o mesmo recurso, é o agravo de instrumento das decisões interlocutórias. Né? Poderia, inclusive, se você pegar o CPC, o regimento interno do superior do STF, porque essa competência já foi do STF, né? Lembrem que o STJ só nasce com a Constituição de 88, né? Lá falava em apelação para o STF, né? Os regimentos internos antigos do STF falavam em apelação. E poderia a Constituição ter falado em apelação para o STJ, né, nessas hipóteses. Mas não, usou o termo ROC. E para as decisões interlocutórias usou o agravo de instrumento. Mas ele virou aqui e nos disse, olha, no que concerne a requisitos e a procedimento, eu aplico a integralidade do regime jurídico da apelação. Então, nesse sentido, é por isso que entendo que regras outras da apelação,
como relacionada ao procedimento de apelação, como relacionada à ampliação, né? Ampliação, que são as mais relevantes, são as mais discutidas, ampliação do colegiado e também ampliação do colegiado e também poxa, eu estava aqui falando agora, ampliação do colegiado e recurso adesivo, me perdoe, e recurso ordinário constitucional adesivo, para mim cabem em relação aos ROCs de processos estrangeiros contra a sentença, mas não cabem, né, no ROC contra os acórdãos, seja para o STJ, seja para o próprio STJ, seja para o STF. Tá bom, pessoal? Mas vamos lá, sobre o regime jurídico, era isso que eu queria basicamente tratar com vocês, e vamos seguir em frente. O último ponto antes da gente entrar nos requisitos, né, é no que concerne a uma discussão sobre a fungibilidade. Porque como a gente viu, né, e isso daqui serve para as duas hipóteses, para as três hipóteses de ROC, para o STF e para as duas do STJ, é discutir que, por exemplo, nos ROCs contra acórdão, eu tenho um ROC que segundo o evento litis, né? O ROC contra acórdão ele só cabe se for denegatória a decisão. Se for concessiva, não caberá ROC. Caberá respectivamente recurso especial ou recurso extraordinário. Se for concessiva e se tiverem presentes os demais requisitos de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário. Tá bom? Aí a pergunta é, se num caso como este, se eu interpuser ao invés do ROC, ou seja, a decisão foi concessiva, mas uma decisão concessiva de um processo de competência ordinária do STJ, e eu propus recurso extraordinário, me perdoe, organizar aqui para ficar claro. Num mandato de segurança de competência ordinária do STJ, a decisão foi denegatória da decisão, foi denegatória da segurança. Então, se foi denegatória, eu tenho o ROC. Mas eu interpus recurso extraordinário. Ou, seguindo, porque a lógica é a mesma, de um processo de competência originária do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, né, um mandado de segurança de competência originária, houve decisão denegatória da segurança, me concedendo o ROC, e eu interponho um recurso especial. Né? Na terceira hipótese, em uma sentença proferida pelo juiz federal, né, dos processos estrangeiros, e aí não tem o segundo evento litis, tanto faz, eu, ao invés de propor um ROC, eu proponho um recurso especial. Nestes casos, deverá ser admitido, não deverá ser admitido, é hipótese de fungibilidade, não é hipótese de fungibilidade. Os tribunais, né, não têm tido esta boa vontade. Tanto o STF quanto o STJ, eles têm uma jurisprudência contrária à fungibilidade. O STF, inclusive, tem a súmula 272, enunciado 272 da súmula do STF, dizendo que não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança. E a jurisprudência do STJ é no mesmo sentido. Há no STF pouquíssimas hipóteses em que houve a desconsideração dessa súmula na aplicação de recursos para aceitar. Mas qual é a lógica da inadmissibilidade, da fungibilidade? É que seriam erros grosseiros, porque eu não tenho dúvida sobre o recurso cabível. A Constituição diz, o CPC diz claramente que se denegatória a decisão é o recurso. Se for sentença de processo estrangeiro, será o ROC. Então eu não tenho dúvida sobre o cabimento destes recursos. Seria uma hipótese de erro grosseiro. Eu tenho uma tendência a permanecer
aceitando ou entendendo que realmente é um erro grosseiro, e como tal de erro grosseiro não é hipótese de aplicação de fungibilidade. A fungibilidade, a gente sabe, ela é aplicável nas hipóteses em que há dúvida sobre o recurso cabível, e não em qualquer hipótese, né? Mas a gente precisa estar repensando isso por dois motivos essenciais. Primeiro, a introdução desse novo princípio, que é o princípio da primazia do julgamento do mérito, né? Então, sempre que possível, a gente tem que tentar promover o julgamento do mérito. Promover o julgamento do mérito dos recursos, dos processos. E pode ser demasiado, se você pensar num argumento utilitarista, né, pode ser demasiado oneroso para a parte não aceitar essa fungibilidade, né? E a segunda hipótese é que a gente tem aumentado as hipóteses de fungibilidade com o CPC de 2015, notadamente, né? Em que permite, por exemplo, ao STF, entendendo que a ofensa reflexa, a gente vai tratar disso, vocês vão entender melhor quando a gente estudar o extraordinário, mas resumidamente, se o STJ entender que não é a Constituição que está sendo ofendida, e sim uma lei, ele pode determinar a fungibilidade convertendo esse recurso extraordinário em recurso especial. Então eu tenho uma fungibilidade entre extraordinário e especial. Tá bom? Mas é uma questão ainda a ser refletida, a ser pensada, porque também nos parece realmente se tratar de um erro grosseiro. Tá bom? Vamos lá. Requisitos de admissibilidade. Aqui a gente pode seguir bem rápido, porque o grande problema dos requisitos de admissibilidade a gente já tratou, que é o cabimento. Né? Quando a gente trata de cabimento, que é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, a gente já tratou. Eles estão lá no artigo 103.2, 105.2 e 1027 do CPC. A gente já tratou em demasia isso, não precisamos mais perder tempo. Né? Legitimidade na forma do 996, nada de novo, quer dizer, só um detalhe, porque você cabe para as partes, Ministério Público, né? Os processos que intervêm. E eu só preciso lembrar de uma coisa, que é o problema relacionado à legitimidade passiva. Por quê? Porque a competência originária dos tribunais, sejam tribunais de justiça, tribunais federais regionais ou do próprio STJ, né, para a propositura do mandado de segurança é pautada normalmente em razão da pessoa. Então, são determinados sujeitos passivos do mandado de segurança que atraem a competência originária para o STJ, para os tribunais superiores ou para outros tribunais. Eu não gosto do termo tribunais inferiores, eu realmente não gosto. Tá bom? Interesse de agir na forma do artigo 1000, né? Inexistência de fato impeditivo, positivo de direito de recorrer, também não muda nada. No que concerne aos requisitos extrínsecos, prazo de 15 dias, na forma do parágrafo 5º do artigo 1003, nada de novo. No que concerne à regularidade formal, petição escrita, né? E aí com todos aqueles requisitos, razões da recorribilidade, motivos de reforma da decisão, de reforma de anulação da decisão, né? Com a qualificação das partes, tudo aquilo que a gente tem como padrão, né? E deve ser dirigida, e aqui eu preciso separar, porque no ROC contra acórdão é ao presidente do tribunal. Eu vou interpor o ROC no próprio processo onde foi proferido o acórdão, mas a tramitação do ROC, ela se dará, a gente vai ver já, quando a gente falar de procedimento, na presidência do tribunal respectivo. Então, se é um ROC para o STJ de um acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, vai ser dirigido o ROC ao presidente do TRF da 4ª Região. Se é um ROC contra o julgamento de um habeas data de competência ordinária do Superior Tribunal de Justiça, cuja competência para tramitar o habeas data foi de uma das turmas, a interposição do ROC vai ser dirigida ao presidente do STJ. Tá bom? Preparo. Deve haver recolhimento de preparo. Aí aqui a gente tem duas ressalvas. Assim. Uma é que os artigos 1027 e 1028, que trazem o regime jurídico específico do ROC, ele é omisso ao tratar disso. Não fala de se deve estar sujeito ou se está dispensado ao preparo.
Então, se ele não fala, eu tenho que entender o regime jurídico próprio. Ou seja, no que concerne ao ROC de acórdão, eu vou ter que me remeter ao regimento interno. Se o regimento interno exigir, eu tenho regimento interno e as resoluções, né, relacionadas à tabela de custas. Se exigir, eu tenho cabimento de preparo. Se não exigir, não teria. Mas no que concerne ao ROC contra sentença, este cabe. Por que cabe? Porque lembram que o artigo 1028 ele faz referência à aplicação das normas de apelação, relacionadas a requisitos de admissibilidade de procedimento e preparo, como a gente está vendo, é requisito de admissibilidade. Então, a gente pode dizer que o CPC expressamente determina a exigibilidade de preparo para os ROC contra sentença, e aí eu antecipo a vocês que as resoluções do regimento interno do STJ e do STF estabelecem ROC, estabelecem preparo, para os demais ROCs. Tá bom? Com exceção, né, do habeas corpus e habeas data. Habeas corpus não nos interessa tanto, matéria de processo criminal, mas o habeas data sim nos interessa, porque cabe ROC contra decisão denegatória de habeas data do STJ para o STF. Neste caso, eu tenho a gratuidade. O STF não pode cobrar preparo. Por que não pode cobrar? Porque eu tenho a gratuidade do habeas data e do habeas corpus por determinação constitucional. É a Constituição que diz que habeas data e habeas corpus. É a Constituição, artigo 5º, inciso 77. Vai lá e nos diz que eu tenho isenção integral de custas nestes mandados. Tá bom? Nesses rights, melhor dizendo. E no right of mandamus, no mandado de segurança, eu posso cobrar. O STF cobra. Sigamos em frente. Quanto à fundamentação, a gente já viu que eu tenho o cabimento nos ROCs contra acórdão segundo o eventum litis. Mas admitido, eu tenho fundamentação livre. O que significa dizer? Que o recurso ordinário constitucional, ele não leva ao Supremo apenas as questões constitucionais, assim como o ROC não leva ao STJ apenas as questões relacionadas à legislação federal. O ROC leva toda e qualquer matéria de fato e de direito, que é outro aspecto. Vocês já sabem disso, que a gente vai desdobrar quando estudar recurso especial extraordinário, que não cabe recurso especial extraordinário quando se tratar de matéria de fato, de reexame de prova. Não cabe no recurso especial nem no recurso ordinário, mas no ROC cabe. Então, o Supremo Tribunal Federal pode eventualmente julgar um ROC para discutir e para decidir sobre matéria infraconstitucional, inclusive até matéria infralegal. Eventual resolução que seja proferida por uma das autoridades coatoras que tenha foro para mandado de segurança no STJ. Né? Assim como o STJ vai poder julgar questões relacionadas a direito local. O mandado de segurança contra ato do governador do estado da Bahia é de competência originária dos tribunais de justiça da Bahia, no caso aqui. E da decisão denegatória lá. E vamos supor que o meu fundamento seja o descumprimento pelo governador de um decreto estadual, né? Ou até uma resolução assim, que constitua meu direito líquido e certo. Então eu estou falando de direito local e eu posso inclusive levar para lá o reexame da prova dos autos. Olha, o tribunal, o juiz UACOR, o Tribunal de Justiça da Bahia, tem a prova pré-constituída. Não usou mal a prova. Eu quero que você reveja a prova pré-constituída. Então, tudo isso que não cabe em RESP e RE, né? RESP e RE, já estou antecipando, são recursos de fundamentação vinculada e são recursos exclusivamente para matéria de direito. Tudo isso que restringe o RESP e o RE não restringe o ROC. Ao contrário, o ROC é um recurso de fundamentação livre que cabe para reexame de prova, cabe para matéria de fato, cabe para matéria de direito, seja matéria de mérito, né? Seja matéria de procedimento, seja erro em judicando, seja erro em procedente. É um recurso de fundamentação livre. Tá bom? Efeitos. E aqui a gente tem dois aspectos a tratar. Eu quero tratar
Ou seja, o que não tratar, nós já falamos isso várias vezes, aplica-se as regras gerais. Então, por exemplo, efeito regressivo, Maurício, tem efeito regressivo de retratação? Não. Eu não vou tratar disso aqui agora, eu não tenho slide sobre isso, mas qual é a lógica geral? A lógica geral é que os recursos não têm efeito regressivo. Aqueles que têm efeito regressivo eu tratei com vocês. O efeito de reconsideração eu tratei com vocês. Tratei as hipóteses que a apelação tem efeito regressivo, tratei que o agravo de instrumento e o agravo interno tem por sua essência efeito regressivo. Né? E o ROC eu não vou tratar porque não tem efeito regressivo. Embora já esteja tratando, não tem efeito regressivo. Tá bom? Mas no efeito devolutivo tem uma coisa que eu preciso só lembrar para vocês. Já falei isso, estou repetindo aqui agora. No que concerne ao efeito devolutivo, o ROC ele tem um amplo efeito devolutivo, tanto na extensão quanto na profundidade. E inclusive aqui se aplica, na força do parágrafo 2º do artigo 1027, aplica-se a lógica da teoria da causa madura, ou seja, aplica-se o parágrafo 3º do artigo 1013, que significa dizer o quê? Que em algumas hipóteses em que a lógica seria anular o processo e devolver o processo ao tribunal, anular ou reformar, né, a sentença, nesse caso o acórdão, e devolver para o tribunal, devolver para o tribunal inferior ou para o juiz de primeiro grau, na hipótese de ROC de processo, eu já posso adentrar no mérito, né? Desde o que eu esteja diante de uma causa madura. O que no ROC é muito comum, no ROC contra acórdão especialmente, é muito comum. Por que é muito comum no ROC contra acórdão? Porque o mandado de segurança e o habeas data e o mandado de indução, eles são rights que você tem, em geral, matéria de direito. E o mandado de segurança é só matéria de direito, porque a prova tem que ser pré-constituída. Então eu não preciso, quando eu estiver diante de um mandado de segurança, que foi, por exemplo, denegatório por ter extinto o mandado de segurança em resolução do mérito, eu não vou precisar mandar de volta, né? Porque a causa sempre será madura. Em princípio, sempre estará madura, né? De direito a gente não pode falar esse sempre e esse nunca, são super complicados, mas assim, a tendência natural é de que a discussão ali seja exclusivamente sobre matéria de direito, porque a prova é pré-constituída, tá bom? Então, nas hipóteses em que reformar a sentença de extinção, fundada no artigo 485, decretar nulidade da sentença, por ela não ser congruente com os limites do pedido, decretar, constatar a omissão de exame de um dos pedidos, ou decretar a nulidade da sentença por de fundamentação, né? O parágrafo 2º do artigo 1027 fala expressamente no parágrafo 3º do artigo 1013, e eu agrego também as hipóteses relacionadas ao parágrafo 4º, ou seja, se houver a denegatória da segurança por conta de decadência ou prescrição que o tribunal entenda reformar, ele lá mesmo pode promover o julgamento. Tá bom? Então, quanto ao efeito evolutivo, embora o ROC tenha seu regime jurídico próprio, esta regra vai ser aplicada. E quanto ao efeito suspensivo, né, também aqui, quanto ao efeito suspensivo, de forma expressa, o parágrafo 2º diz que se aplica o artigo 1029, parágrafo 5º, que é o quê? Que é o que regra a concessão dos efeitos suspensivos de apelação. Tá bom? Dos recursos de apelação. Então, nas decisões proferidas no âmbito do ROC, eu aplico a mesma regra de concessão de efeito suspensivo para o ROC. O que significa dizer isso? Então, em princípio, o ROC não tem efeito suspensivo. Por que não tem efeito suspensivo? Lembra aquela regra geral do 995? Os recursos não terão efeito suspensivo. A regra geral é que ele não tem efeito suspensivo. Nenhum recurso tem efeito suspensivo. Tá bom? O único recurso que muitos deles têm efeito suspensivo opilegis é a apelação. Aí como é que vai funcionar então a atribuição do efeito suspensivo, se necessário, no âmbito de um ROC ou antecipação telerecursal? A gente sabe que na prática a decisão sobre efeito suspensivo é decisão sobre tutela provisória, né? Então, regra lá, parágrafo 5º do artigo 1029, né? Pedido de concessão de efeito suspensivo em recurso extraordinário e especial poderá ser formulado por requerimento dirigido. E aqui é a mesma regra, tá bom? Artigo 1029, parágrafo 5º. Na verdade, assim, eu falei em regra de efeito suspensivo de apelação, mas na verdade
eu queria falar, ou eu devia ter falado, as regras de efeito suspensivo das decisões em apelação que cabem recurso especial e cabem recurso extraordinário. Então é o regramento, cujo regramento, e aí eu vou além também, cujo regramento é o mesmo regramento da apelação. A lógica da concessão do efeito suspensivo na apelação é a mesma lógica da concessão do efeito suspensivo na apelação. Por quê? Porque eu tenho uma tramitação em duas instâncias. A apelação eu interponho no juízo de primeiro grau e o julgamento é no Tribunal de Justiça do Tribunal Regional Federal. E eu terei um tempo de tramitação do recurso de apelação no juízo de primeiro grau até que ele chegue no Tribunal de Justiça do Tribunal Regional Federal. A mesma coisa com recurso especial e recurso extraordinário e também o ROC, que se aplica-se a mesma regra, né, que é do 1029, parágrafo 5º, mas embora esteja uma regra no artigo 1029, parágrafo 5º, a lógica é a mesma. A lógica do 1029, parágrafo 5º é a mesma lógica que o recurso de apelação trata. Por quê? Porque é a mesma coisa. Eu tramito inicialmente o RESP, o RE e o ROC no tribunal, onde foi proferida a decisão, né? Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Superior Tribunal de Justiça, e eu terei o julgamento por outro tribunal. No caso das decisões denegatórias de IMS nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais, o julgamento, o juízo ad quem é o STJ. No caso do STJ, o juízo ad quem é o STF. E nesses casos, qual é a lógica? Ou seja, assim, a lógica central, né? Enquanto estiver tramitando no tribunal inferior, eu faço um pedido direto no tribunal superior. E este relator no tribunal superior, né, vai ser o relator prevento para julgar o restante. Se o tribunal já estiver lá no tribunal superior, eu vou pedir ao relator do tribunal superior. Tá bom? E num pequeno período eu peço diretamente ao presidente do tribunal inferior. Num pequeno período eu peço diretamente ao presidente do tribunal inferior. O que importa é que eu não posso não ter um juízo apto a proceder à concessão do efeito suspensivo. Então, isso aqui a gente vai desdobrar quando falar de RE e RESP. Mas, resumidamente, vamos lá. Pedido de concessão do efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial, e aí inclua e ao recurso ordinário constitucional, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal Superior respectivo. Então, entenda-se, ao Tribunal Superior respectivo. Vamos fazer a hermenêutica aqui. Aqui você entende. Ao STJ, nos casos de ROC contra sentença de juiz federal, contra a decisão do Tribunal de Justiça ou contra decisão do TRF, acordo do TRF, tá bom? Ou ao STF, no caso de ROC contra a decisão, mandado de segurança denegatório do STJ. Então será diretamente ao tribunal respectivo, né, a superior respectivo, no período entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição. Viu? E sua distribuição. Por quê? Porque se eu já tive a admissão do recurso, essa causa já foi submetida ao Tribunal Superior. Ficando o relator designado prevento para julgar. Então é a mesma lógica. Você já está sob a jurisdição do Tribunal Superior, vai ser o Tribunal Superior quem vai apreciar. Então eu interpus interpus o ROC. Já foi colhido as contrarrazões do ROC, já está sob a jurisdição. Está nesse meio tempo, antes de remeter para lá, eu já posso requerer diretamente a petição para lá. Tá bom? Se o processo já estiver lá, aqui, ó, ao relator que já foi distribuído o recurso. Então, se o processo já está no STJ ou no STF, o ROC já está no STJ ou no STF, diretamente ao relator. Tá bom? Se eu estou ali ainda colhendo e ao presidente ou vice-presidente do tribunal respectivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão, assim como nos casos do recurso ter sido sobrestado. Guarda essa questão de sobrestado para recurso especial extraordinário, porque é no regime jurídico dos repetitivos. Aqui eu só tenho uma diferença em relação, eu preciso promover uma adaptação em relação a RESP, RE e ao ROC. Por quê? Porque no RESP e no RE,
como é que eu digo, o presidente do tribunal, ele promove juízo de admissibilidade. Ele faz a admissibilidade da suspensão extraordinária. No ROC, não. Eu não tenho admissibilidade. Eu tenho a remessa independente da admissibilidade. Então, como é que eu ajusto isso aqui para o ROC? Então, é o seguinte. Se já foi colhidas as contrarrazões, peço o efeito suspensivo lá no tribunal por petição simples e aquele relator do efeito suspensivo será o relator do ROC. Se o ROC já está no STJ ou no STF, peço ao relator do ROC. Agora, se eu interpus o recurso e ainda estou colhendo aqui as contrarrazões e eu preciso ter uma decisão de urgência aqui, porque a gente já viu que o ROC não tem efeito suspensivo e eu quero suspender os efeitos, a eficácia da decisão denegatória, eu peço ao presidente daqui do tribunal recorrido mesmo, do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal respectivo. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, né? E vamos seguir em frente já para a gente terminar o efeito suspensivo. Terminou, vamos tratar apenas de procedimento. E aqui eu separei o procedimento em dois pontos. Procedimento do ROC de acórdão, ou seja, o procedimento aqui do ROC de acórdão, é claro que eu tenho que prestar atenção no regimento interno do Supremo e no regimento interno do STF, mas eu posso antecipar para vocês que nessa matéria procedimental muda muito pouco. E eu tenho um procedimento lá no ROC de acórdão e eu tenho um outro procedimento no ROC contra sentença. Tá bom? A única diferença em especial é o juízo acórdão. Fora isso, todo o restante é muito simples. Então, interposto o ROC contra acórdão, eu interponho diretamente no tribunal recorrido, no juízo ACO. Então, se eu estou falando de um mandado de segurança de competência do TJ, eu proponho no TJ. Se eu estou falando de um mandado de segurança do TRF, eu proponho no TRF. Se eu estou falando de um mandado de segurança no STJ para o ROC e para o STF, eu proponho lá no STJ. Só que com um detalhe, muito provavelmente o órgão responsável para o julgamento do mandado de segurança será com um relator, mas quem fará a tramitação do ROC é o presidente do respectivo tribunal. Então, se eu estou falando de mandado de segurança, que a decisão foi denegatória por uma Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, eu vou interpor a petição perante a Câmara Cível, mas a Câmara Cível vai remeter para a presidência e a presidência é quem vai colher as contrarrazões e vai intimar o recorrido para apresentar contrarrazões em 15 dias. E aí, independente do juízo de admissibilidade, ele remete o ROC para o STJ. Mesma lógica se no STJ. Foi julgado por uma turma do STJ, eu vou propor, a presidência do STJ intima o recorrido para apresentar as contrarrazões em 15 dias e, independente de admissibilidade, remete ao Supremo Tribunal Federal. Chegando no Supremo ou no STJ, ele será julgado conforme o regimento interno. Mas, simplificadamente, eu posso dizer a vocês que vai se ouvir o Ministério Público e vai-se para relatório e pauta de julgamento. As questões urgentes decididas pelo relator, e o julgamento vai ser julgado em turma, tanto no STJ como no STF. Tá bom? No ROC contra sentença, a única diferença é que eu tenho que tramitar ele perante o juízo que proferiu a decisão. Aqui não é o presidente do Tribunal Regional Federal respectivo. É o próprio magistrado que colhe as contrarrazões, aplica-se as regras procedimentais da apelação, especificamente, e remete ao STJ, para julgamento. E remeterá ao STJ para julgamento, lá no STJ vai seguir o regimento interno. Viu? Então, pessoal, acho que em termos de procedimento é isso. É isso que eu queria falar para vocês. Nosso velho, muito obrigado. E mais uma aula cumprida. Vamos seguindo em frente. Próxima aula eu vou tratar de recurso especial e recurso extraordinário. A gente vai tratar isso certamente mais de um vídeo, porque eu tenho um regime jurídico único que é do recurso especial e do recurso extraordinário. Depois eu tenho o regime jurídico específico do RESP e do RE. E depois eu tenho os recursos repetitivos, tá bom? A gente vai tratar isso em conjunto nas próximas aulas.
E a gente vai se vendo nas aulas síncronas, eu estou à disposição para tirar as dúvidas e vamos em frente. Um abraço forte.